Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Nós nos reunimos nessa noite, meu irmão, minha irmã, para celebrar esse Deus Todo-Poderoso, para celebrar esse Deus que tem todo o poder. E mesmo tendo todo esse poder, Ele é o Deus pessoal. Ele é o Deus que me guarda, Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que nos garante. Ele é o Deus que nos dá toda a segurança. A palavra do Senhor para nós nessa noite, meu querido, essa palavra inicial, mas é algo que vai ser carregado e ministrado durante todo esse culto. É essa segurança que nós temos nele, essa esperança que nós temos que depositar somente nele, essa certeza de que Ele não vai nos colocar em furados, essa certeza que nós podemos ser usados em fé, porque Deus, Ele se garante, Ele nos garante, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. É o poder da fé, é o poder daquilo que é base para nós. E esse Deus que zela por mim e zela por você, é no nome dele que nós nos reunimos nessa noite, é no nome dele que nós entoaremos louvores, é a Ele que nós dirigiremos as nossas orações, o nosso clamor, é esperando. E quando nós oferecemos a nossa oferta, Ele virá com o seu favor sobre nós, Ele virá com o seu olhar sobre nós. Esse é o nosso Deus, meu querido, esse é o seu Deus. Aqui Ele diz: eu sou o Senhor que te criou, que te formou, Jacó, que te formou, Israel. Você pode dizer isso substituindo pelo seu nome. Ele te criou, Ele te formou, Ele te conhece, e por te conhecer, Ele sabe o que esperar de você. Por te conhecer, por te formar, por saber todas as suas especificações, Ele sabe exatamente o seu potencial, Ele sabe exatamente o que requerer de você, onde confiar. E Deus, conforme já falei há algum tempo atrás, Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Feche seus olhos nessa hora, meu querido. Faça a sua oração de entrega ao Senhor nessa noite. Faça a sua oração de dedicação ao Senhor nessa noite. Faça a sua oração de derramamento, de perdão pelos seus pecados. Para que nessa noite você, mais uma vez, seja testemunha do agir de Deus. Para que nessa noite, mais uma vez, você seja o alvo do agir do Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Deus Santo. Nós exaltamos ao Eterno, ao Criador, ao Soberano, ao Rei, ao Imortal, o sempre vencedor. Somente a Ti, ó Deus. Somente a Ti nós dirigimos a nossa oração. Somente a Ti nós dirigimos o nosso olhar.
Somente a Ti nós dirigimos o nosso louvor. Somente a Ti nós dirigimos a nossa atenção. Somente em Ti nós depositamos a nossa confiança. Somente em Ti nós depositamos a nossa esperança. Nos reunimos mais uma vez nessa noite, Pai, para exaltar quem o Senhor é, para adorar pelo que o Senhor é. E nós falamos como salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas é o Teu nome, dá toda a glória, todo louvor, todo poder, todo domínio, somente ao Senhor nessa noite. Não somente hoje, mas para tudo sempre. Por isso, ó Deus, como igreja do Senhor, nós nos derramamos no Seu altar nessa noite. Nós colocamos o nosso coração no Seu altar nessa noite, como oferta viva, como oferta de gratidão. Gratidão a Deus pelos benefícios do Senhor para conosco. Gratidão a Deus Santo pelo perdão alcançado, pela libertação alcançada na cruz do Calvário, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer por nós através de nós. Nós entrosamos o Teu nome aqui nessa noite, ó Deus. Nós colocamos o Senhor como centro, como toda a atenção, que o nosso olhar não esteja em ninguém menos do que o Senhor. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Nós oramos, meu Pai, nessa noite, certo que o Senhor nos ouve e certo de que o Senhor já está neste lugar, certo que o Senhor já ocupa o local de honra neste lugar, certo que o Senhor já ocupa o centro aqui deste lugar, e que o Senhor já está trabalhando, que o Senhor já está, através do Teu Espírito, movendo, e queremos entrar em sintonia com os céus nessa noite, ó Deus. Que haja somente uma voz aqui neste lugar, uma voz que entoa a adoração genuína ao Senhor. A palavra que nós oramos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Damos a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti, abro meu coração.
nome de Jesus. Nós nos rendemos diante da tua presença, diante do teu altar, reconhecendo, Pai Senhor, que não há lugar melhor para se estar, Jesus. Pai Santo, tu és adorado, Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Bem nesse mesmo espírito, vamos sair pela igreja e as mulheres. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai amado. Mais um privilégio, Senhor, nos deu nesta noite, Senhor. Pai, muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor Deus. Em nome do teu filho amado, Jesus, Pai, sempre para a casa dos teus Senhor. Que possa poderosamente estar com nós sabemos que eu não precisa dele, Senhor. Só que a nossa fidelidade fica de altar, Pai amado. A tua palavra diz que nós confiamos no povo do mundo, o Senhor nos coloca. Reconhecemos, Senhor, que o seu povo do mundo Senhor tem nos dado, Senhor. Abençoa poderosamente, Senhor, para que o teu reino venha ter o crescimento. E em nome de Jesus, nós que venha falar com cada um nesta noite. Como tu já está falando, tudo o Senhor falando em cada vida, em cada coração, Pai amado. Tu venha falar, Senhor Deus, eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós neste lugar. Faça-nos verdadeiramente crer que o Senhor é o Deus da salvação. É o Deus que cura as enfermidades, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Seja com cada um conforme o teu querido. Visita também aqueles que não se encontram, Senhor. Não sei o motivo que cada um deles não sou conhece, Pai. Eu posso estar fortalecendo eles, Senhor. Eles têm aqui a alegria de estar no seu casa, Pai. Eu bato aqui o seu nome. Restaurando eles, que possa ter alegria de estar nessa casa, Pai. Em nome de Jesus, eu venho reconhecer, Pai amado, que o Senhor não precisa dele. É Ele que precisa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, seja com cada um, Senhor. No seu motivo de cada um deles, mas o Senhor conhece cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, eu venho falar com nós através da tua palavra que é santa e verdadeira. Venha abrir nosso entendimento, nosso coração, para receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essa nação brasileira, Senhor. E
Em nome de Jesus, entregue tudo em tuas mãos nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, toda honra, toda glória pertence ao teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom.
Posso abrir comigo, meu irmão, minha irmã? Livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33. A partir do verso 1. Diz a palavra do Senhor. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame a mim, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Pai, essa é a sua palavra, palavra viva, eficaz, verdadeira, palavra da salvação. Que no nome de Jesus, essa palavra encontre morada nos nossos corações. Que o Senhor seja aquele a consolidar, o Senhor seja aquele a falar, o teu Santo Espírito seja aquele a se mover, a ministrar em cada coração. Que o Senhor me esconda atrás da sua cruz, para que somente o Senhor seja aquele a ser ouvido, seja aquele a ter toda a atenção. Não seja palavra humana, mas seja o poder do Senhor aqui nessa noite. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, os irmãos. Nós, como crentes em Cristo, independente de você seja um crente velho de casa, ou se você é mais recente, nós já criamos alguns, não vou dizer estereótipos, a gente já criou algumas místicas dentro da nossa cabeça. Por exemplo, se nós fizermos um culto pela manhã e um culto à noite, na mística do crente, na mística da nossa cabeça, o culto da noite vai ser o culto do poder. Mas eu te pergunto, onde está escrito isso? Quando foi que Deus falou: olha, de manhã eu economizo a força, para de noite o caldo ferver? A gente tem a mística de que a oração do pastor é mais poderosa que a oração do irmão. Mas quem falou isso? Onde está escrito? Onde que Jesus deu esses mandamentos, esse decreto? E aí você pode pensar várias coisas na sua cabeça aí, místicas que você tem. Eu me lembro que quando, no meu último ano lá na Macedônia, nós fizemos um retiro de carnaval. E quando eu lá anunciei quem seriam os pregadores, na lista estava o Djavan. Os irmãos conhecem o Djavan. Djavan, pentecostal até no sapato. O sapato lá brilhante dele lá, de latão reluzente. E quando viram de Djavan ia pregar em algum dia, não lembro qual, pela manhã. E vieram reclamar comigo: não, Deus, está errado. O que está errado?
O Djavan não pode pegar de manhã. Como que não pode? Se eu fiz o convite, ele aceitou, então ele pode. Não, não é isso. Ele tem que pegar de noite. Mas por quê? Porque é de noite que tem as manifestações do Espírito. Eu falei, mas me mostra aqui. Onde está escrito isso? Que aí eu mudo. E aí a irmã ficou meio assim, visto que já perdeu no argumento de cara. Ela falou, não, porque de noite é diferente. De noite tem algo diferente. Como se fosse uma mística diferente. Eu falei, não, irmão, não tem nada de diferente. A diferença é a intenção do seu coração. A diferença é o seu coração aberto. Aí isso depende da hora. Seja de manhã, seja de noite, seja de tarde, seja de madrugada. A sua intenção, o seu coração aberto para o Senhor é o que vai determinar o que Ele vai fazer ou não. A manifestação ou não. Muitas das vezes a gente vem com o escudo até a tampa aqui. Deus ele não vai se manifestar. Porque se dá com o coração fechado. Isso pode ser de noite. Eu me lembro no culto, quando eu era juvenil. O pessoal teve a ideia lá de fazer a tarde da busca. E falaram, olha, a tarde é livre. Mas a gente vai estar aqui no salão buscando. Não é obrigado. Quem não quiser participar, pode ficar fazendo suas atividades normal, não vai ter problema, não é obrigado, não é um culto oficial, você não é obrigado a participar. A gente está avisando que alguns tiverem iniciativa, nós vamos estar aqui de tarde buscando o Senhor. Eu estava lá fazendo nada, falei, estou fazendo nada mesmo? Não estou a fim de jogar bola hoje? Vou lá. De tarde. Enquanto alguns estavam na sala, alguns jogando bola, legítimo, nada contra. Nós estávamos num grupo ali para buscar o Senhor de tarde, o sol comendo. Aí a gente fechou tudo lá para não atrapalhar o pessoal também. E as pessoas ali gritariam ali, não atrapalhar a gente ali. Um calor, uma sauna ali dentro do salão. Mas ao mesmo tempo tinha um calor do Espírito que estava ali se manifestando. Por conta de uma busca que a gente estava tendo. De tarde. Quando nós colocamos esses horários, esses locais, a gente também pensa em local, não, Deus vai falar, é só lá na igreja, só no templo. Ou no culto público. Vamos fazer um culto no lar, mas tem que ser na casa da irmã Giovana, porque a irmã Giovana ela é mais próxima de Deus, aí já tem um ambiente ali rondando a casa dela, então tem que ser na casa dela. Se for na minha casa, não vai funcionar. E a gente pensa, quem que falou isso? Quando a gente tem essas místicas, nós estamos limitando Deus. Estamos limitando o poder de Deus. Limitando a ação do Senhor. Deus ele faz aonde Ele quer. Amém, Jesus. No horário que Ele quer. Pessoas que Ele quiser. Independente da circunstância, independente do ambiente se é propício ou não, se o local é um local apropriado ou não. Quando Deus ele quer fazer, quando Deus ele tem um plano, um propósito, algo a ser derramado, ministrado, revelado, vai acontecer. Seja de manhã, seja de madrugada, seja de tarde, duração de 1 hora, duração só de 15 minutos, duração de 1 semana. Pode ser um avivamento da Rua Azul, que demorou lá, acho que 3 anos, o negócio lá fluindo direto. Pode ser igual teve um avivamento recente aqui da universidade lá nos Estados Unidos, que foi quase 1 mês. Pode ser num culto de 10 minutos. Pode ser numa passagem de 30 segundos.
Não somos nós que determinamos, mas é Deus, na sua soberania, de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos. E a palavra do Senhor para Jeremias, aqui o verso 1, ele diz que quando Jeremias ainda se encontrava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. Jeremias estava encarcerado no pátio da guarda. Jeremias estava preso. No contexto ali, Jerusalém estava cercada pelo Império Babilônico. Jerusalém estava cercada pelos inimigos. Eles estavam sitiados. Estava a ponto de serem invadidos. Estava a ponto de morrerem muitos. Jeremias não estava ali no pátio da guarda porque ele queria. Ele estava preso porque os inimigos estavam à sua volta. Desespero estava batendo na porta, literalmente. Um ambiente nada propício para Deus falar. Um ambiente nada propício para Deus se manifestar. Afinal de contas, eu estou de olho no meu inimigo. Eu estou de alerta, vigília, para que na hora que ele tentar invadir, eu possa me defender. Mas foi nessa hora que veio a palavra do Senhor para a vida de Jeremias. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E no texto que nós lemos fala, pela segunda vez, que houve uma primeira vez na mesma situação, Jeremias sitiado, preso no pátio da guarda, cercado pelos inimigos, veio uma palavra. E agora, por uma segunda vez, veio de novo essa palavra. São nessas situações, eu arrisco dizer, eu ouvo dizer, que são nessas situações inesperadas, nessas situações que não são como nós pintamos, imaginaríamos que fosse, é que nós temos as nossas maiores e melhores experiências com o Senhor. São nessas situações que nós temos ali extraído o melhor de Deus. Ou melhor, Deus extrai o melhor de nós. São nessas situações. Quando nós somos nós mesmos. Muitas das vezes nós viemos para cá com um personagem. Vestimos um personagem. Afinal de contas, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma reputação. Vê se pode. Eu, esplendor da minha glória, eu, uma pessoa que todos veem como uma pessoa séria, uma pessoa firme, uma pessoa inabalável, uma pessoa segura. Onde já se viu eu chorar no culto? Chorar é demonstração de fraqueza, ninguém está me ver chorar. Onde já se viu eu aqui com essa minha roupa nova, usando aqui hoje o tênis vindo da Shopee, chegou essa semana, três pares de tênis, um cinto e um relógio, uma carteira, R$150. Estreando hoje aqui o pisante. Onde já se viu? Que novo. Aí ele vai chegar lá, nós vamos nos ajoelhar. Eu me ajoelhar? Sujar aqui a parada nova? Não. Já tive. Ou então eu quero demonstrar uma espiritualidade que eu não tenho. Ali por ver alguém fazendo algo, eu vou lá e repito o gesto, porque eu tenho que fazer igual. Mas esse não sou eu. Nós temos essas experiências, quando nós viemos para cá, muitas das vezes limitadas, por conta de nós vestirmos esse personagem, por conta de nós não sermos nós mesmos, colocarmos uma barreira no agir e na ação do Senhor. Só que quando nós estamos lá no nosso secreto, ali não tem personagem, ali não tem maquiagem, ali não tem roupa nova.
Ali sou eu. Do jeito que eu sou. Ali sou eu. Sem defesa nenhuma. E é nessa hora, sem defesa, que Deus ele vem. E eu sensível a Ele, sensível à voz dele, eu tenho as maiores experiências. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Nunca me sai da cabeça. O dia que eu estava lá quando o Bruno fazia faculdade lá em Minas, lá em Santa Rita. E eles tinham a prática lá de aos sábados fazerem culto no lar. Tinha um pastor, o pastor auxiliar da igreja que era responsável por isso. E naquele dia que eu estava lá, o pastor ele ficou preso na estrada, que é a época de choveu muito, aí desbarrancou as coisas na estrada e ele não ia poder chegar. E aí as pessoas, sabendo que o pastor não iria, o pessoal já começou a falar, não, eu não vou também. Hoje não. Começou a se arrumar as desculpas para não ir. Uma vez que o pastor não estaria, eu não preciso ir. Só que aí, aquele dia foi especial. Que aí o Bruno desenrolando as coisas, não, pô, tem que acontecer. E liga para um, liga para outro, isso aqui, você vai, você não vai, que a coisa todo o tempo não tinha WhatsApp ainda, então era só na ligação mesmo. O pessoal aproveitava o plano da TIM na época, ligações limitadas. Liga para um, liga para outro, fala com o outro. E liga para a anfitriã, fala, não, vai ter, não cancela não. Aí ela liga de volta, vou cancelar, ninguém vem, não vai. Nessa hora o Bruno fala, meu Deus, nem Deus, varão, você está preparado? Porque depende. O que você quer? Vai para quê? Ó, o pastor não vai, precisa de alguém para levar a palavra. E demorou, estamos aí para isso. Sempre tem aquela mensagem guardada dentro da Bíblia. Demorou então vai ter. Ligou todo mundo falando que tinha, e quem for, e quem não for, já era. E aquele dia foi especial, porque foi na casa de uma irmã que nunca tinha tido culto na casa dela. A casa dela era mais afastada um pouco. Então muitas das pessoas já tinham receio de ir, porque a casa era mais longe um pouco e o pastor não ia. E naquele dia quem estava lá era só o pessoal que normalmente não ia. Foi o encontro dos que nunca vão. Estavam lá. E quando o Bruno chegou lá, a gente foi invadir na casa, a irmã lá estava lavando louça. E ela, não, come aí, já tem uns negócios para vocês comerem, come aí. Mas, geralmente a gente come no final, já come no início. Não, come aí. Ficou obediente. Vamos lá comendo os trenzinhos lá, a coisa toda. A gente conversando, falando sobre as coisas de Deus. E a irmã, ela disse, nossa, enquanto eu estava aqui na cozinha, preparando as coisas, enquanto eu estava aqui trabalhando, veio a possibilidade de não acontecer, a possibilidade de cancelar. Eu fiquei pensando, Deus, isso está acontecendo só porque eu sou uma das famílias mais pobres da igreja. Minha casa aqui é uma das mais afastadas, porque o pessoal não quer vir na minha casa. Por que isso está acontecendo? Será que isso vai acontecer mesmo? O Senhor podia fazer diferente. O Senhor podia enviar pessoas diferentes. O Senhor podia trazer alguém diferente, com uma palavra diferente. E naquele dia, foi tudo conforme a oração daquela irmã. Caiu eu de paraquedas lá. Literalmente, caí lá de paraquedas lá. Alguém diferente, de um lugar diferente, trazendo uma palavra diferente. As pessoas que estavam ali, pessoas diferentes. E ela testemunhou isso, que ela fez essa oração, enquanto ela estava lá, na
cozinha, cozinhando, lavando louça, os afazeres. Uma experiência numa atividade simples. E Deus lhe respondeu. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele mostrou sua fidelidade. Teu nome, Deus. São nessas situações que nós temos as nossas maiores experiências. Amém. São nessas situações que nós vemos o nosso Deus, Ele realmente é fiel. Realmente Ele ouve a oração. Realmente Ele vela com Deus com a palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele diz: orar sem cessar. Não significa que você vai ficar 24 horas ajoelhado aqui, clamando, falando, não. Mas são essas orações do dia a dia. A oração da louça, a oração do prato de arroz, a oração da vassoura do quintal, a oração arrumando a cama, a oração lavando o banheiro, a oração no ônibus do trabalho, a oração na atividade do trabalho. E quando Paulo fala dessa oração, é porque Paulo está dizendo: olha, você precisa orar, você precisa falar com o Senhor, porque você precisa ter comunhão. Oração é uma conversa. E numa conversa, por mais tagarela que você seja, uma hora o outro vai falar. Nem que seja só para concordar, nem que seja para falar, é isso aí. Nem que seja para falar, você está certo. Uma hora ele vai ter que falar. É uma conversa. Oração, ela é uma conversa. Uma conversa entre você e o seu Pai. Amém, Jesus. Oração é um diálogo. É estabelecer esse diálogo, essa conversa, essa comunhão. Esse Deus presente. Esse Deus que quer ter comunhão, esse Deus que quer ser íntimo. A gente alguma das vezes canta a canção Poder da Oração. Mas aquela canção, se a gente não tiver entendimento, ela nos induz a um erro. O erro de achar que nós só devemos orar quando nós temos problemas. A música fala: vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus. Se a gente não tiver entendimento, leva a crer que eu só devo buscar o Senhor quando tiver problema. Mas nossa busca ao Senhor é em todo tempo. Nossa busca, nossa oração ao Senhor são nos dias bons e nos dias maus. Quando está tudo bem, eu estou buscando o Senhor para agradecer. Eu estou buscando o Senhor para Ele me dar alternativas para eu ser bênção na vida de alguém. E quando estou nos dias maus, eu estou orando para que Ele seja meu seguro, meu povo seguro, minha segurança. O profeta Jeremias estava numa situação sitiado, situação ruim, preso no pátio. E ali veio a palavra do Senhor. E veio o Senhor se manifestando, se apresentando, dizendo: olha, eu sou o Senhor. Senhor é o meu nome. Deus veio dar todas as suas credenciais do Todo-Poderoso. Não é qualquer um que está falando. Quem está falando aqui é o Todo-Poderoso. Quem está falando aqui é o Senhor. Esse é o meu nome. Então abre o seu ouvido e escuta. Não é qualquer um. Não é coisa da sua cabeça. Às vezes a gente pensa: nossa, é coisa da minha cabeça. Deus não pode estar falando nessa situação. Deus, Ele está falando. Ele está falando. E aí vem o texto clássico. O texto conhecido. Um dos textos notáveis das Escrituras. Invoca. Clama a mim, por exemplo. Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Um texto que fala de relacionamento. Um texto que fala de intimidade. Na nossa vida, nós conhecemos muitas pessoas. Só que aí a gente faz o filtro das pessoas que a gente conhece para os nossos colegas. E diminui. E os conhecidos diminuem para o grupo dos colegas. Dentro do grupo dos colegas, existem os amigos. A gente
diminui. Ainda mais o grupo dos amigos. Dentro do grupo dos amigos, existem aqueles que são os íntimos. A gente reduz ainda mais. Muitas vezes esses ficam reduzidos a contar aqui na palma da mão. Em uma mão, por exemplo. Uma mão. Os dedos das mãos, da mão, de uma mão. Porque são para esses íntimos que nós contamos os nossos segredos. São para esses íntimos que nós compartilhamos as nossas situações, as nossas questões. São para esses íntimos que nós pedimos conselhos. São para esses íntimos que nós priorizamos certas situações, porque são esses que são próximos. E aí vem a palavra do Senhor. Vem o Senhor dizendo: olha, clama a mim, que eu vou te responder. E eu vou te contar os meus segredos. Essas coisas grandes, ocultas, que você não conhece, nada mais são do que segredos. É Deus falando: olha, vem aqui, vem para a intimidade, vem comigo, que eu vou te contar os meus segredos. Eu vou te contar aquilo que eu tenho como projeto. Eu vou te contar aquilo que eu tenho como sonho. Eu vou te contar aquilo que eu tenho como desenhado aqui para o futuro. Coisas que ninguém conhece, mas eu vou contar só para você. Coisas que ninguém tem nem ideia, mas eu vou revelar só para você. Coisas que são os íntimos, aqueles que clamam a Ele. O Senhor está te chamando para essa intimidade. O Senhor está te chamando para ouvir esses segredos. O Senhor está te chamando para você fazer parte desse plano, desses projetos. E Deus, eu acho fantástico, que Deus, quando Ele chama essas pessoas, Ele não olha para a conta bancária. Deus, Ele não olha para a posição. Deus, Ele não olha para título, para escolaridade. Ele olha para aquele que está com o coração afinado, com o coração em sintonia. Aquele que deseja fazer parte. Muitas das vezes, ao longo da história, existiam pessoas que até então não faziam parte de nada, mas por um desejo do seu coração, por um despertar, eles foram colocados a fazer parte daquilo que era o projeto de Deus. Caso clássico, o profeta Isaías. Isaías era um profeta. Estava ali exercendo seu ministério de profeta ali e tal, só protocolar, só fazendo um arroz com feijão. Até o momento que ele teve a experiência. E no momento que ele teve a experiência, ele foi voluntário. Opa, eis-me aqui. Está lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Quem nós vamos enviar? Quem há de ir por nós? E ali de Isaías: opa, eu estou aqui, eu quero fazer parte, me coloca na lista, eu quero ir. E as coisas grandes ocultas que ninguém conhece. Isaías, o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Ele prefigurou, falou o que haveria de acontecer na cruz do Calvário. Ele falou acerca das dores do Messias. Ele falou acerca das profecias, os benefícios da cruz. Ele enxergou aquilo que nenhum outro profeta havia enxergado. Porque ele decidiu fazer parte dos projetos de Deus. Ele decidiu fazer parte dos sonhos de Deus. Ele decidiu fazer parte daquilo que Deus tinha como projeto, no caminhar. Ele pediu para fazer parte. Deus revelou. Deus contou os segredos. Deus contou os planos. As coisas grandes e ocultas que ninguém conhecia. Essa hora eu me lembro do nosso fundador, John Wesley. John Wesley, em uma de suas orações, ele disse o seguinte: Senhor, me dá 100 homens que nada temam, senão o pecado, que nada desejem, que não seja o Senhor, e eu vou mudar o mundo.
após o avivamento metodista. Não foi o mesmo país. E hoje nós somos muito mais do que 100 homens ou 100 mulheres. Amém. Jesus sabe. Glória a Deus. Essa oração ela continua Louvado reverberando. seja teu nome, Deus poderoso. Guarda, glorificado, glória. Alguém que decidiu fazer parte dos planos. Alguém que foi voluntário. E Deus foi lá e falou dos projetos. Existe um homem de Deus. Eu esqueci o nome dele agora. Uma vez ele, em uma conferência, lá estava um pastor brasileiro que tem uma igreja lá em Manaus. E esse homem de Deus, ele não conhecia o brasileiro. Mas aquele brasileiro, ele orava. Ele queria que Deus ele fizesse algo transformador lá no norte do país. E naquela conferência, aquele homem de Deus americano, ele veio para aquele pastor e disse: olha, Deus me deu uma palavra. Ele ouviu a sua oração. E o seu ministério, ele vai crescer como as árvores que crescem naquele lugar, fazendo referência à floresta amazônica. E a igreja desse pastor, que era uma igreja pequena, com alguns anos à frente, se tornou uma das maiores igrejas de Manaus, com lá milhares de membros, não sei quantos mil membros, porque ele decidiu ouvir o Senhor, saber os segredos e fazer parte dos planos de Deus. Todo aquele que é chamado à intimidade, todo aquele que é levado à intimidade, todo aquele que é levado a essas experiências profundas, Deus ele mostra o futuro. Deus ele mostra os planos. Você fazendo parte desses planos, você rompendo, indo além das expectativas, além do que os olhos humanos podem ver. E eu termino. A palavra desse mesmo profeta, ou melhor, as palavras do profeta Isaías. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem para aqueles que nele esperam. Amém, Jesus. Ou outro versículo, desde a eternidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Só vive a verdade dessa palavra, desses versículos. Aqueles que vão para a intimidade, aqueles que vão para o secreto, aqueles que anseiam o Senhor como sua prioridade, aqueles que não estão preocupados com o ibope, com mídia, com se aparecer, aqueles que não estão preocupados com reputação, aqueles que não estão preocupados em agradar pessoas, mas estão acima de tudo preocupados em agradar somente ao Senhor, em ser obedientes ao Senhor. Louvado seja teu nome. Tiver que acontecer alguma coisa que eu não apareça, mas que o nome do Senhor apareça. Amém. Ah, mas eu não te vi lá no meio. Não precisava me ver. Não precisava me ver. O importante é que o nome do Senhor foi glorificado. O importante é que Ele apareceu. Ah, mas aconteceu tal situação, tal evento. Tinha que dar crédito a você, você tinha que estar lá na frente, você tinha que... Não, querido. É Deus. Amém. Tem uma coisa que eu carrego comigo mesmo. É que eu não sou apegado a título, a situação, a tapinha nas costas, a elogio. Não sou movido a homenagem. Eu não sou movido
a aparecer, ser o frente da situação e deixa acontecer. Se tiver que acontecer, eu não vou fugir. Mas, se ocorrer e eu não aparecer, melhor ainda. Por isso que todas as vezes, os locais, poucas vezes, das situações que eu fui ministrar em outro lugar, poucas foram as vezes que no anúncio que fizeram lá tinha minha foto. Porque eu nunca fiz questão de colocar a minha foto. Falei, não, eu não preciso botar minha foto. Só anuncio o evento aí, só anuncio o culto. Se quiser colocar meu nome, coloca meu nome aí, tá? Não precisa botar minha foto, não. As pessoas não têm que ir se motivar por causa da minha foto. De, nossa, é ele, eu conheço ele, eu vou porque eu gosto dele, não. As pessoas têm que ir por conta de amar Jesus. Tem que ir por conta de desejar Jesus. Eu não tenho que fazer um negocinho, não, que seja errado. Não precisa colocar. Então eu nunca vou fazer. Não, né? Não estou falando isso. Mas não tem que ser um desejo do meu coração, eu ficar triste. Nossa, fizeram a divulgação aqui desse evento. Pô, eu vou estar lá pregando, eu vou estar lá prestando louvor. Não colocaram meu nome, não colocaram minha foto. O irmão vai no outro dia, tem a foto, tem até o CPF dele ali. Para fazer o Pix. Mas o meu eu não vou nem colocar. Não interessa. Importa é fazer o nome do Senhor conhecido. Importa são as vidas que vão ser transformadas, impactadas através daquilo que eu carrego. Importa é o impacto do Senhor através daquilo que você carrega. Hoje de manhã, Deus é maravilhoso. Hoje de manhã, eu estava lá em Queluz. A última vez que eu estive lá, apareceu uma irmã. Ela chegou, no meio do estudo ela chegou. Olhei lá, bem-vindo, irmã, senta aí. Tem aquele estudo. E estudo e tal. Teve uma hora que Deus ele tocou no meu coração de uma forma assim de abrir para as pessoas falarem. E ali eu abri para as pessoas falarem. Eu propus alguma coisa ali que eu não lembro o que era, para que eles pudessem falar. E um irmão falou, outro irmão falou. E essa irmã pegou e falou também. Não esperava que ela fosse falar. Ela foi lá e falou algumas coisas. Ela disse, olha, eu tenho pouco tempo de igreja. Eu me converti, eu estava em casa, meu coração ardia por estar na igreja. Eu fui numa igreja, me batizei, estou na igreja tal, estou na igreja lá, da frequência. Só que uma vez eu passei aqui na frente. Eu escutei alguém pregando. E aquilo ardeu no meu coração. E eu fiquei com aquilo, eu tenho que ir lá, eu tenho que ver. E eu vim aqui uma vez, num culto, numa quarta-feira. E era você que estava pregando. Eu falei, pô, irmã, é bem específico, é raro ir lá. Ela foi logo no dia que eu estava lá. E depois eu fui embora com meu coração queimando. Pô, ali, eu tenho que voltar ali. Eu estou voltando aqui hoje. Eu peguei a parte desse estudo, isso falou muito comigo. E agora eu estou na dúvida. Onde eu devo permanecer? Se é lá onde eu me converti, lá onde eu frequento, ou vim para cá? Eu falei, irmã, eu queria muito que você ficasse. Mas eu não prego metodista para ninguém. Deus é aquele que vai falar no seu coração. Onde você vai ser útil. Onde você vai desenvolver o seu ministério. Onde você vai desenvolver o propósito de Deus. E nós nos despedimos, vamos embora. Sei lá quantos meses depois, voltei para Queluz hoje. Quem que estava lá? A irmã. Eu olhei e fiquei, caramba. Ela ficou. E ela com aquele sorriso no rosto,
semblante de felicidade, ela se encontrou. Amém. Eu acredito que coisas maiores vão acontecer através da vida dela. Glória a Deus. E logo depois que acabou ali o estudo e tal, os irmãos ali conversando na comunhão, aquela coisa toda, tomando um cafezinho lá, veio uma criança, o Isaac. O Isaac, eu falei lá, eu estou na vibe lá infantil do tio Dedê, o Isaac é um deles. Não pode me ver. Já vem mostrando as coisas, o brinquedo novo, o desenho, não sei o quê. Então dessa vez o Isaac veio e estava desenhando, ele viu o desenho dele e parou assim. Faz uma oração para mim. E por quê? Oração por quê? Eu estou com uma dor na gengiva, está doendo muito. Eu preciso de oração. O pai dele olhou assim, não, que o dente que caiu, está nascendo, dói mesmo, tá? É normal, porque como o pai dele naturalizando, não, pô, está incomodando, me incomoda, tipo, se incomoda ele não. Eu falei, não, vamos orar. Nós oramos ali na hora. Fez, está doendo? Está doendo muito. Ele fala, está doendo muito. Vamos orar. Ele fez, Deus, a fé dessa criança não seja em vão. Nessa oração, o Senhor venha com a sua cura, que ele não sinta dor. Porque ele tem essa experiência. Que Deus é um Deus que cura. Se ele veio pedindo, porque alguém ensinou para ele, ele prendeu. Ele falou, pô, Deus cura. Eu estou com dor. Alguém precisa orar para mim para que a dor vá embora. E Deus, essa criança. Nós oramos ali. Aí depois a mãe dele estava falando, cadê o Isaac? O pai dele, está lá alugando o Deus lá. Até pediu, tem oração para ele agora. Nós oramos. Acabou a oração, ele, você não terminou de ver meu caderno? Ele fala que o caderno mostra o desenho, mostra quem escreveu, mostra a conta, não sei o que. Ei, Isaac, é gengiva. Está doendo não. Veio o cenário, está doendo muito. Depois da oração esqueceu que tinha dor. Vai, corre para lá, pega o desenho, não sei o que. Vai lá, pergunta se eu queria mais café. Toma mais café, não sei o que. E lá, vamos embora, tem que fechar a igreja, não está com a chave não, Isaac. Irmão quer fechar a igreja. Cadê a dor? Sumiu. Isso é porque eu sou bom? Não. A fé, o poder da fé. Aquilo que eu carrego. Em sintonia com a sua fé. É Deus se mostrando fiel. É Deus mostrando, olha, vale a pena seguir. Vale a pena seguir. Experiência. Porque experiência do dia a dia. Depositando sua confiança no Senhor. Depositando sua esperança no Senhor. Não a mim. Deus prometido. Que anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Essa palavra do seu coração a voz do Senhor falando para você nessa noite. Vamos a Ele, Ele vai te ouvir. Vamos a Ele, Ele vai te responder. Ele vai além. Ele vai além. Deus, Ele nunca fica restrito àquilo que nós esperamos dele. Deus, Ele sempre vai além. Deus, Ele sempre nos surpreende. Deus, Ele sempre faz algo mais. Muito mais. Se coloque de pé, querido. Vamos orar. Terminar esse momento, esse tempo com o Senhor. Vamos encerrar aqui. Mas o Senhor, o culto, ele continua. Seu espírito em sintonia com ele, continua. A sua ação continua. A sua casa, faça a prova do Senhor. Faça a prova do Senhor nessa noite.
Faça a prova do Senhor essa semana. Deus, eu escutei o Deus falando lá que se eu clamar ao Senhor, se eu te buscar, o Senhor vai me anunciar coisas grandes, coisas ocultas. Faça a prova do Senhor essa semana. Vá para o secreto. Busque a Ele. E eu mudo meu nome. Se Deus ele não falar com você. Eu mudo meu nome. Se você não tiver uma experiência com Ele. Essa prova dele. Essa confiança. Essa certeza. Faça essa prova quando você tiver a jornada para o seu trabalho. Faça essa prova quando você tiver os seus afazeres de casa. Faça essa prova quando você estiver tomando banho. Deus ele vai responder. Deus ele vai fazer. Deus ele vai agir. Pai Santo, estou a ver do seu povo aqui nessa noite. A sua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E nós nessa noite, Deus, nós acessamos aquilo que já está liberado e disponível para nós. A sua palavra nessa noite, Deus, foi na direção de nós fazermos prova do Senhor. Foi na direção de nós termos intimidade com o Senhor. Foi na direção de que nós temos a consciência de que o caminho, não existem mais barreiras, não existem mais entraves, não existem mais rituais, ritos. O Senhor está a uma oração de distância, o Senhor está perto de nós. E nós clamamos. Nós clamamos. Porque o Senhor é o Deus de perto e também é o Deus de longe, conforme o profeta Isaías. E nós clamamos para esse Deus que age na distância, mas também que age aqui próximo. Esse Deus que tem todo o poder. Que a sua igreja, Deus, nesse tempo, nessa noite, suba mais um degrau, Deus, em maturidade. Suba mais um degrau em fé. Suba mais um degrau em ousadia. Suba mais um degrau em desejo, em anseio no coração, em anseio pela sua presença. Para que possamos viver, Deus, os planos do Senhor. Para que possamos ter acesso aos segredos do Senhor, as coisas grandes e ocultas que ninguém conhece, para que nós desejamos conhecer, que nós ansiamos conhecer. Assim como o Senhor se manifestou, se mostrou, Pai, mostrou seus planos para os profetas no passado, assim como o Senhor mostrou seus planos, seus projetos para João numa ilha de uma prisão. O Senhor deu a visão dos planos, dos projetos futuros, a revelação do final de todos os tempos. Assim como o Senhor fez no decorrer da história, que são aqueles homens e mulheres que desejaram uma mudança, não somente para si, mas para a sua comunidade, para a sua nação, para o mundo, Deus. Nós falamos aqui nessa noite do Senhor na mesma medida. À medida que nós íamos para a intimidade do Senhor, para o secreto do Senhor, o Senhor também venha nos revelar. O Senhor também venha mostrar os seus planos, os seus projetos. Que acima de tudo, Pai, que haja um desejo no nosso coração, que queime no nosso coração esse desejo de sermos participantes desse projeto, agentes desse projeto, a manifestação dos seus filhos. Assim como diz em Romanos, que a criação espera pela manifestação dos seus filhos. Que nós sejamos esses filhos que se manifestam nesse tempo. Nós sejamos esses filhos que se movem nesse tempo. Esses filhos que abrem a sua boca nesse tempo. Não sendo necessário que as pedras clamem, para que sejamos nós
os proclamadores da sua verdade, das verdades do teu reino, da palavra da salvação, do teu reino de novo, do triunfo do Messias e da glória eterna para todo aquele que nele crê. Que saímos aqui dessa noite, Deus, empoderados, revestidos do poder, ousadia do Espírito, e na certeza dos nossos corações, com a certeza dentro de nós, de que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Nós abençoamos cada um aqui, Pai. O Senhor nos leve para os nossos lares, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, diante do seu favor. Temos uma semana na parte de sua palavra, uma experiência genuína com o Senhor. Não demos de glória em glória. É a Ti, ó Deus, nós oramos. É certo que o Senhor nos ouve e que o Senhor já está com suas mãos estendidas. Já existe o rio do Senhor, o rio aqui neste lugar. Já existe anjo do Senhor aqui neste lugar, derramando. Já existe ministro do Senhor aqui neste lugar, entregando nas nossas mãos aquilo que já está liberado dos céus. Pela fé que nós temos. É debaixo dessa fé, debaixo dessa palavra que nós caminhamos. Em nome de Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu abençoar meu irmão, minha irmã. Na paz de Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Nos vemos na quinta-feira, em nome de Jesus.